Olá, turma. Vamos falar agora de HIV. Nós até já tivemos um seminário sobre isso e alguma coisa já discutimos, né, na nossa outra aula. Então agora vamos entender um pouco mais a fisiopatologia. Por conceito, né, por definição, é uma síndrome de múltiplas manifestações e a gente vê como uma constante nesses indivíduos, né, uma resposta imune inadequada, eles têm realmente uma queda muito grande da imunidade e é decorrente da, da infecção, né, causada, né, pelo contágio causado pelo retrovírus humano, do grupo lentivírus, que é denominado vírus da imunodeficiência adquirida humana, né? E daí vem o nome HIV. Está relacionado, então, com a habilidade de infectar várias outras células, né? Principalmente as células que possuem receptores de membrana CD4, linfócitos CD4, e é aí que a gente observa a carga viral nos exames também, inclusive, monócitos, né, e macrófagos e precursores dessas células, tá? Então, no vírus, né, é um vírus encapsulado com fita, só para a gente dar uma lembradinha aí das aulas de genética, né? Possui fita de RNA e faz ali com o hospedeiro, né? Faz da célula um hospedeiro, fazendo essa síntese de DNA, que é a transcriptase reversa. Nesse momento, o indivíduo ainda não sabe que tem a doença, tá? Isso vai levar anos até manifestar o quadro em si do HIV, tá? Então, esse estágio, né, onde eu falei, onde o indivíduo é, é infectado, tá? Mas ele ainda não sabe, é um estágio de latência, e isso pode durar até 10 anos, tá? E sem ele saber até manifestar os primeiros sintomas aí. Normalmente, né, tem um declínio progressivo da imunidade, que torna o indivíduo bem suscetível a infecções oportunistas, né, e até neoplásicas, né? A gente vai observar algumas questões que aparecem. E o problema é que ele já pode ter infectado outras pessoas, né? Até quando ele começa a desconfiar, vai procurar o médico por causa dessas infecções recorrentes, né? Essa queda da imunidade. Algumas pessoas desenvolvem é, herpes, desenvolvem pneumonia toda hora, recorrente, tá? Então vai ter uma queda grande da imunidade. E também pode afetar o sistema nervoso central, levando o que a gente chama de demência pela AIDS, né? Ou encefalopatia do HIV, que pode gerar uma mudança no comportamento. Então, o doente, inicialmente, ele começa com uma virose, né? E até por isso que demora também ir atrás, porque ele nunca vai imaginar que seria HIV, né? Então, ele já tem todo o sintoma de virose e uma infecção já meio assintomática, a pessoa fica achando que é por outras causas, né? Essa virose é uma virose autolimitada, assim, ela vai embora mais ou menos de uma semana, aquela sensação ruim de virose. Então, a pessoa não procurou a assistência médica, né? Meio que se medicou e tal, mas só que depois vem uns inchaços nos linfonodos, justamente porque aí vem a resposta da imunidade, e aí sim que normalmente o indivíduo começa a se preocupar e procurar os serviços de saúde. As categorias, né, como eu falei, é um estágio longo, né, são anos de latência até a doença se desenvolver, né, então a gente categoriza isso como estágios. Então são três categorias. Categoria A, onde a pessoa tem um ou mais sintomas de infecção, né, ou então tem uma infecção praticamente assintomática, e ela ainda nem sabe, não relaciona isso com o HIV, e ela já tem a neuropatia periférica na categoria B, tá? Então, tem um complexo relacionado à AIDS, né, que a gente chama, síndrome, né, relacionada à AIDS, ao HIV,
Então, aqui já tem candidíase de repetição, diarreias e diarreias persistentes, tá? Então, nessa categoria B, o paciente perde bastante peso. E na C, que aí sim já é conhecido como SIDA, né? A nossa sigla síndrome, né, de imunodeficiência humana, que seria a sigla em português, já temos aqui intercorrências maiores, como doenças infecciosas, até o quadro de encefalopatia e algumas neoplasias secundárias. Então, aqui o paciente já tem pneumonia, candidíase oral, está bem debilitado, tá? Então, né, essas neoplasias que eu comentei, seria aqui a leucoplasia pilosa e o sarcoma de Kaposi. A leucoplasia pilosa são essas manchas na língua ou nos órgãos genitais, né, pode acometer as duas regiões. Então, vocês conseguem, eu vou mostrar aqui na próxima foto, né, essas pequenas manchas que são um pouco dolorosas também, podem dar uma sensação de ardência, tá? De ardor, e pode também, principalmente essa aqui do sarcoma de Kaposi, que são manchas na pele, e ela pode dar também em órgãos internos. Normalmente na pele não tem uma sensação de dor, né? Mas pode causar um pequeno desconforto, uma ardência nos órgãos internos, esôfago, estômago, tá? Não é tão visível, né? Agora, quando está na pele, fica bem visível. Então, aqui a leucoplasia pilosa, essas manchas bem esbranquiçadas aqui, ó. Então, e aqui o sarcoma de Kaposi. Então, são essas manchas, e aí já fica bem visível, né? No rosto, no pescoço, e essas manchas não somem, né? Então, não é nada alérgico, não adianta passar pomada, tá? Então, são considerados manifestações eritromatosas, né? No tronco, no rosto, conhecidas, né, bem associadas ao HIV, conhecidas como sarcoma de Kaposi. O diagnóstico é feito através de Western blot e teste de ELISA, que é muito sensível, mas não é tão específico. Já o Western blot é mais específico. E, lógico, o diagnóstico é médico. Hoje a gente já tem teste rápido né, até em posto de saúde. Então, ele vai verificar se tem a presença das proteínas, tá? Então, ele vai se basear na relação entre o anticorpo e as proteínas codificadas pelo HIV. E aí começa, então, a terapia antirretroviral, né? Então, aqui é o que é preconizado para adulto e adolescente desde 2004, de acordo com os exames, né? Então vai sendo sempre observando a contagem de CD4, tá? E começa com essa terapia antirretroviral quando realmente os pacientes são assintomáticos, mas têm CD4 menor ou igual a 200 células, né? Por milímetro cúbico, então você tem que tratar, e principalmente pensando nas infecções oportunistas, né, que podem aparecer, como eu falei, candidíases, diarreias, né, então vão ter infecções oportunistas. Ou então o tratamento também quando os pacientes são altamente sintomáticos, né, e tem muita queixa de infecções oportunistas. E também se considera o tratamento dependendo, então, dos valores aqui de CD4, tá? Porque quando está maior que 350 células, né, por milímetro cúbico, não se tem esse tipo de tratamento. Normalmente são pessoas assintomáticas. Então, aqui um pouco, né, sobre os coquetéis, né, de AZT, que é chamado aí dos remédios para tratamento. Na verdade, não tem cura, a gente sabe, né, mas tem controle a doença. Então, só para mostrar um pouco aqui das intercorrências que podem acontecer, um pouco dos efeitos colaterais. Então, ritonavir, Amprenavir, Indinavir, então são todos da mesma família aí, né? Mas ó, quase todos você tem que ingerir junto com a comida, tá? Senão tem bastante desconforto gástrico, ele pode causar náusea, vômito. Então, normalmente
se dá junto com o alimento, até para ter uma proteção também gástrica, o paciente fica muito nauseado, tá? Mas pode vir a ter diarreia, né? Em quase todos, ele pode causar diarreia e enjoo, tá? São os efeitos colaterais mais frequentes. Alguns podem levar a cefaleia também, dores de cabeça muito forte. Então, ele causa essa intolerância gastrointestinal, né? São inibidores de protease, né? Então, eles aumentam um pouco o sangramento, em alguns casos, e podem também alterar alguma função hepática. Então, é normal a gente ver ali um pouco ali do quadro de alguma prova de função hepática um pouco alterada nos exames, e também tá anormalidades metabólicas, né? Então, pode ser que ele tenha muito aumento de triglicerídeo e colesterol. O triglicerídeo é bem prevalente, esses pacientes têm triglicerídeo aí acima de 500, muitos deles. Lembrando que o ponto de corte é 150, né? E hiperglicemia também. Então, mesmo o paciente não sendo diabético, às vezes eles podem vir a ter resistência insulínica, né? Então, um aumento ali da glicemia, tá? Esse paciente pode vir a emagrecer e até desenvolver um quadro de desnutrição grave, até por causa da baixa ingestão alimentar. Quais seriam as causas que levam a essa baixa ingestão alimentar? Infecções oportunistas, né, como a gente já estava falando, candidíase, patógenos aí de várias causas, disfunção neurológica, né, que estão alguma intercorrência que dificulta a deglutição, então ele pode vir a ter odinofagia, por exemplo, tá? Ou disfagia. Pode vir também com problemas de depressão, agressividade, demência, né? Até a neuropatia diabética, diabética não, desculpa, encefalopatia, né? Que a gente estava falando pelo HIV. Então, ele pode vir a ter também um pouco de depressão, é bem normal, até pelo diagnóstico de uma doença incurável, né? Então, as pessoas podem ter menos apetite. Doenças também na orofaringe, esôfago, tá? Então, é normal, até também se tiver capose, né? E leucoplasia, então isso pode gerar um desconforto também e uma baixa ingestão alimentar, e até a própria anorexia causada, né, pela quantidade de fármacos, né, e a hepatopatia, esse desconforto gástrico, então pode ser provocado também pelas citocinas, e a gente já falou um pouco das citocinas que diminuem um pouco o apetite, né, o TNF-alfa, interleucina 1, né? Nós falamos isso em outras aulas, mas são as mesmas, né? São pró-inflamatórias e elas também alteram neuropeptídeo Y, né? E, e fazem com que esse paciente perca um pouco o apetite. Ainda pode ter, né, casos de uma má absorção, então não é pela ingestão o problema, mas a desnutrição pode ser em decorrência da absorção. Então, por causa desses patógenos que eu falei, no sistema digestório, Giardia, citomegalovírus, por exemplo, tá? Os linfomas, né? Então, capose, por exemplo, também, e uma resposta, né, inflamatória que vai levar a uma baixa, né, uma redução na absorção, que a gente chama de enteropatia provocada pelo HIV. Então, é uma resposta inflamatória, em decorrência dessa resposta inflamatória, há uma queda da absorção entérica, né, então, em nível intestinal. Com isso, né, nessa menor absorção, né, ainda temos as infecções oportunistas que eu falei, então Clostridium, Shigella, Salmonella, coisas que às vezes a gente tem contato aí, come uma salada mal lavada na rua, num restaurante, nem percebe, né, para um indivíduo que está com uma imunidade comprometida, isso pode fazer um estrago, né? Então, esse paciente pode vir a ter aí diarreias grandes, né? E ter com isso atrofia da mucosa, das vilosidades e levar a uma má absorção intestinal. E uma insuficiência pancreática também pode ocorrer, até porque eu falei desse excesso, né, de triglicerídeo, desse acúmulo da hipertrigliceridemia. Então, isso pode também comprometer função hepática e pancreática, e a neuropatia e o sarcoma também podem levar a uma queda da absorção
intestinal. Então, vamos pensar aqui que tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Esse paciente tem uma infecção intestinal, ele tem, deixa eu pegar aqui meu apontadorzinho. Então, ele tem uma infecção intestinal, ele junto tem uma doença que é uma infecção sistêmica, né? Que é o HIV. Então, ele está no processo catabólico. Muitos desses pacientes têm febre, que aumenta ainda mais, né, o gasto energético. Então, é um processo de hipermetabolismo por si só pela condição da doença. E ainda ter processos de diarreia e má absorção. Então, ele tem uma menor utilização desses nutrientes, porém, ele tem uma necessidade nutricional muito aumentada, ele tem um gasto energético muito aumentado. Então, o paciente perde peso, né? Isso pode levar a uma desnutrição. Somado a isso, um paciente que pode ter ainda uma ingestão comprometida, então ele pode ter uma baixa ingestão alimentar, uma mastigação ou deglutição prejudicada, até pelas infecções orais, candidíases e tudo mais, nessa região esofagiana. Pode ter disfunção neurológica, como a gente já comentou, que também impossibilite esse paciente de comer muito bem, e a depressão, e ainda, né, os medicamentos, ainda também a própria condição de neoplasia, também levam, né, a mais anorexia, mais enjoo, vômito. Então, tudo isso faz com que o paciente perca mesmo a fome, né, o apetite, tem uma menor ingestão alimentar, que também vai convergir aqui para uma perda de peso. Então, o que a gente chama, né, nesses pacientes que podem acontecer é essa síndrome de perda, onde o paciente tem mais de 10% do seu peso corporal associado ali com diarreia, uma diarreia persistente por mais de 30 dias. Então, esse paciente está perdendo muita massa muscular, um comprometimento assim mais atingido, né, é a massa muscular. Então, ele tem uma perda de massa magra muito aumentada, e o que é ruim, né? Então, ele está perdendo muita proteína muscular. E as alterações metabólicas que eu comentei anteriormente. Então, ele tem uma lipólise seguida de ressíntese de triglicerídeo, que é né, o que a gente chama de ciclo fútil, né? Então, ele não está guardando energia, né? Ele está sempre gastando bastante energia. E com anormalidades endócrinas aí, principalmente aumento de T3, né, que seria o hormônio tireoidiano, ainda o quadro da hipertrigliceridemia, que eu já falei, que é bem comum nesses pacientes terem triglicerídeos extremamente elevados, e a depressão, né, proteica. Ainda nesses pacientes, então, eles têm um quadro de lipodistrofia, que é a síndrome, então, que a gente conhece como plurimetabólica, em pacientes que estão em tratamento com os antirretrovirais, né? Eles, se não abandonarem, muitos desses pacientes abandonam o tratamento até por causa dessa condição da lipodistrofia. Então, é uma condição, uma síndrome plurimetabólica, que acontece só nos pacientes HIV que estão em terapia antirretroviral. Já melhorou muito, antigamente os medicamentos eram, né, menos eficazes do que hoje. Hoje a gente tem uma classe de medicamentos melhor, mais atualizados, mais novos, e esses efeitos já melhoraram um pouco, mas ainda é comum ter ainda essa síndrome plurimetabólica de acordo com o tempo de tratamento, né, muitos anos de tratamento. Então, o que acontece nesses indivíduos? Ele tem uma atrofia do tecido adiposo nos membros superiores e inferiores, quadril e bola gordurosa de Bichard. Então, vamos entender aqui. É um paciente que tem as extremidades mais magras, né, mais atrofiadas, e tem um acúmulo de gordura na região abdominal e mamária, e também no pescoço. Olha só, é uma redistribuição de gordura. Então, a lipodistrofia é isso, seria essa redistribuição de tecido adiposo, que aumenta muito o risco de doenças cardiovasculares e diabetes e também pancreatite, porque ele vai ter um acúmulo de gordura nessa região abdominal, que a gente sabe que é mais perigosa, né, esse acúmulo de gordura aqui, e também esse acúmulo de gordura na região mamária e no pescoço, conhecida como corcova de búfalo. Eu vou mostrar para vocês nas fotos. E
isso faz com que o paciente diminua, a sua, né, adesão ao tratamento, porque ele muda muito a sua aparência, né, ele acaba, querendo abandonar o tratamento, tá. É um quadro típico aí né, a lipodistrofia, então o paciente que tem dislipidemia, e além da dislipidemia, ele tem essa atrofia de gordura nas extremidades, nos membros e no rosto, né, então a bola gordurosa de Bichat, do quadril, mas se concentra muito nessa região do tronco. Então, com mais gordura abdominal, mamária e na corcova de búfalo, que seria ali atrás e no pescoço. Aqui, ó, como eu falei, então o aumento da gordura. Reparem aqui, ó, atrofia no rosto, ó, bola gordurosa de Bichat e a corcova de búfala, ó, o paciente de lado aqui, você consegue ver o acúmulo de gordura, tá? Então, é comum dos pacientes que fazem uso desses medicamentos por muitos anos, tá? Não é que vai ter essa alteração logo no primeiro mês, não. É com muitos anos aí de tratamento, pode vir a ter. Algumas pessoas têm mais susceptibilidade do que outras, tá? Até pela qualidade da alimentação, se fazem exercício físico ou não, tá? Então, tudo isso vai influenciar. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e até a próxima.